Boa noite a todos, né? Vamos dar início a mais uma aula de análise 3, tá? Bom, na última aula nós ficamos, deixa eu ver aqui onde é que a gente ficou. Cadê minhas notas? Tá aqui. Na última aula nós ficamos no seguinte. Um exemplo em que, né? Você tem um conjunto que é conexo, porém ele não é simplesmente conexo, tá? Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Vamos aqui o exemplo, certo? Só que nós vamos ter que construir esse conjunto, tá? Bom, a recíproca aliás, eu vou botar como observação. A recíproca da proposição anterior. Que, na verdade, essa proposição é aquela que, se você tem conexidade por caminhos, implica em conexidade. Só que a recíproca não é verdade. Ou seja, existem funções que são conexas, certo? Porém, não são conexas por caminhos. E o exemplo que a gente vai fazer agora é um deles. Esse é da proposição anterior, certo? Não é verdadeira, certo? Então aqui é o seguinte, considere Gabriel acha que aqui é espelho, é? Oi? O Gabriel acha que está no espelho, é? Não, o Gabriel foi lá para outra sala. Considere o ponto P, certo? Como sendo... Cadê o ponto P? 0, pertencente ao R2, certo? E uma sequência xk em S1 menos o ponto P. Mas essa chave ficou parecendo... Certo? Tá o quê? A sequência xk converge para P. Tá? Então, sendo... Denota esse conjunto xk como sendo o intervalo 0 até o elemento xk. Tá? Fechadinho. Em R2. Esse aqui é um segmento de reta no R2. Tá? E observe o seguinte. Se você pegar todos esses conjuntos xk's e fazer uma interseção, né, você vai obter o quê? Você vai obter exatamente esse camarada aqui, certo? Então, certo? O conjunto X, que eu vou denotar uma união desse xk, certo? É conexo. Por quê? Bom, o segmento de reta, certo? Em si, tá? Ele é conexo, tá? Esse segmento de reta na dada do espaço Rn, ele é conexo. E o que a gente viu, certo, nas aulas passadas, uma seguinte proposição, tá? Que se você tiver uma quantidade, certo, uma família de conjuntos abertos, onde essa família possui um ponto em comum, certo? Então a união desses camaradas é conexa. Não sei se vocês lembram dessa proposição, certo? Lá na parte da seção de conexidade. E aqui nós temos o xk, tá? É uma família, nesse caso, se você pegar k, certo?
Na verdade aqui seria até numerável, né? Até mais... Bom, então se você tem o xk como sendo conexo, certo? Para cada k natural você tem que o conjunto xk é conexo. E o elemento 0 pertence a todos eles, certo? Eles têm esse ponto em comum. Então a união, certo? Desses camaradas é um conjunto conexo. Então você conclui que esse cara, tá? É conexo. Beleza? Tá, aí você tem que o x é conexo, certo? Agora, seja, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar um conjunto C como sendo o x união com esse pontinho P aqui, tá? Que é o P que a gente tinha tirado dele aqui, ó. Então o conjunto C nada mais é do que o x união com P, tá? Então o que é que acontece? Este conjunto ele é conexo tá? Porém, não é conexo por caminhos. A demonstração desse fato você encontra no livro do Ronaldo. Na verdade, eu tinha até preparado, certo, a demonstração, só que ficou muito grande, né? Aí, questão de tempo, tá? E tá lá no livro, certo? Você dá uma olhadinha lá, mas só por questão mesmo de tempo eu não decidi não fazer, tá? Então vou botar aqui demonstração. Página, eu vou até botar aqui a referência. 146, né? Do livro do Ronaldo. Beleza? Professor? Oi. Beleza. Diz Pode aí. explicar de novo? Ah, Qual parte? essa parte que sendo xk igual ao intervalo fechado 0xk em R2 e como o vazio é igual à interseção de xk. Não. Isso não é vazio, não. Isso é o elemento zero. O elemento zero. É. O Z tá em todos eles aí. Tá. Tá certo. Porque o que é que você tem? Você tem aqui o zero, certo? Seria a origem do espaço, né? Aí, por exemplo, você teria um segmento, sei lá, x1, tá? Na verdade, teria que fazer assim. Você teria que pegar esses caras aqui, eles estão na... Cadê? Estão no S1. Então você teria que pegar algo desse jeito aqui. Eita. Pá. Aí você retira o P. O P é quem? A coordenada X é 1, então seria esse cara aqui. Esse aqui é o P. Tá? Aqui é o eixo X, aqui seria o eixo Y. Aí aqui seria, por exemplo, aqui seria o X1, tá? Digamos assim, o X2, certo? X3 e por aí vai, tá? Certo, tá certo. Beleza. E, por exemplo, aqui, certo? Seria a origem. Então, quando você tem os segmentos seriam esses caras aqui, ó. Tchan, tchan, tchan e por aí vai. E o único ponto que eles têm em comum é apenas a origem, tá? Beleza. Beleza? Pronto. Agora, vamos para a seguinte proposição. Essa proposiçãozinha é legal. Proposição. Ela diz o seguinte: a imagem de um conjunto conexo
conexo por caminhos certo por uma aplicação contínua é um conjunto conexo por caminhos. Bom, a demonstração, certo, dessa proposição é a seguinte. Demonstração. Bom, sejam, o que a gente vai pegar? Um X contido no Rn, certo? Um conjunto conexo por caminhos. Tá? E f de x em f de x, certo? Uma aplicação contínua. Bom, nosso objetivo é mostrar que esse conjunto f de x aí, a imagem, tá? A gente quer mostrar que ela é conexa por caminhos, tá? Então, sejam AB elementos de f de x, tá? Então, o que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar que existe um caminho, certo? Ligando o ponto A ao ponto B, tá? Então, sejam A e B pertencentes à imagem, beleza? Então, o que acontece? Se eles são da imagem, então existe, né, um cara lá no domínio, tal, que quando eu aplicar esse cara na aplicação, vai me dar o A, beleza? Então, existem, certo? XY pertencente a X, certo? Tais que f de x é igual a A, certo? E f de y é igual a B. Beleza? Beleza. Como x é conexo por caminhos, então, certo? Existe, certo? Uma curva alfa de 0,1 em x, tal que o alfa de 0 é x, tá? E o alfa de 1 é y. Beleza? Beleza. Aí o que acontece? O que é que nós sabemos de continuidade? Se você tem duas funções, né, a composição de funções de aplicações contínuas é contínua. A gente já viu isso lá atrás, né? Certo. Então, como alfa é contínua, certo? Então, o que acontece? A beta, que eu vou chamar de f composta com alfa, certo? Que ela vai de 0, intervalo 0,1 a f de x, certo? É contínua. Beleza? Porque a composição de constâncias contínuas é contínua. Tá. Além disso, beta 0, tá? É quem? É f de alfa de 0, tá? Que por sua vez isso aqui é o quê? O alfa de 0 é quem? É x, tá? E quem é f de x? A. Analogamente, né? A beta 1 é igual a f alfa 1
certo? Que por sua isso aqui é B. Logo, beta é uma curva que liga o ponto A ao ponto B. Tá? Portanto, f de x é conexo por caminhos. Beleza de Creuza? Beleza. Então, taca a porrada aí. Vamos continuar. Então, vamos fazer aqui um exemplinho, certo? Essa proposição ela ajuda muito, porque se você consegue, certo? Você consegue, né? Você já tendo uma função, você já tendo um conjunto conexo por caminhos, e você tendo uma aplicação contínua, né? Onde aí o domínio é um conexo por caminho, você já conclui que a imagem também é. E o mais legal ainda é o homeomorfismo, tá? Então, o homeomorfismo ele consegue levar conexos por caminhos e conexos por caminho, tanto indo quanto vindo, né? Porque a função seria contínua e a inversa também, né? E é mais ou menos isso que estamos fazendo nesse exemplo. Então, para n maior ou igual do que 2, certo? O conjunto é Sn menos esses dois elementos, tá? Onde P, vou fazer o seguinte, onde P é o polo norte, certo? É conexo por caminhos. Beleza? Bom, então aqui é o seguinte. Com efeito, o que a gente vai fazer? Sabemos o que? Vocês lembram da projeção estereográfica? Sim, senhor. A projeção estereográfica em cima de Sn menos o polo norte, certo? É homeomorfo. Aliás, deixa eu fazer o seguinte. O que a gente sabe? Sabemos que a projeção, né, estereográfica porque aqui é o seguinte, é o Sn menos o ponto P, tá? Que vai no Rn. É um homeomorfismo. Beleza? Aí o que acontece? Se ele é um homeomorfismo, tá? Tanto a f como sua inversa ela é contínua, tá? Então o que é que acontece? Se eu restringo essa f, certo? Se eu tiro, por exemplo, quem seria se eu pego o polo, digamos assim, o polo sul dessa esfera aí, essa esfera unitária aí. Quem seria o seu correspondente no Rn? Seria justamente a origem, né? Isso mesmo. Então, em particular, deixa eu escrever aqui as ideias. Certo? Como eu já disse, f menos e é contínua, tá? E a imagem da função inversa, que nesse caso aqui seria Rn, desse camarada aqui, certo? Seria justamente
a esfera menos o polo sul menos o polo norte, tá? Só que para n maior ou igual do que 2, tá? O Rn menos um ponto é conexo. Então, como Rn menos a origem é conexo, tá? Conexo por caminhos. Deixa eu... Conexo por caminhos, tá? Então, Sn menos esses dois camaradas, né? Também é. Beleza? Beleza. Beleza, bicho? Então, de boa. Tem um outro exemplo. Oi? Oi. Aí ele faz uma comparação, então, no caso, com o R2 ali, né? Porque o que acontece? Para esse n igual a 1, esse bagulho aqui não vale. Então, eu vou desenhar aqui no R2, né, para vocês terem uma ideia. Aqui é o seguinte. Tá aqui a esfera S2, tá? Aí aqui você tem o polo norte, né? Aí você vem aqui pelo centro, aqui você tem o polo sul, tá? Aí aqui você tem o, digamos, eu vou fazer no R3, tá? Que fica mais fácil de visualizar. Essa aqui seria o S3, não, seria o S2, né? E aqui seria o R2, que é o planozinho. Aí a projeção estereográfica, né? Ele pega um ponto aqui. Para de fazer o seguinte. Ele pega um ponto na esfera e joga num ponto do plano, certo? Nesse caso particular, F seria assim, né? Ele seria S2 menos esse P, né? Que seria no R2, tá? Só que o menos, por exemplo, nesse caso aqui, o P, ele seria quem? Ele seria 0,1, né? Nesse caso aqui ele seria, desculpa, que seria, opa, tá no R, essa esfera está no R3. Oxe. Nesse caso aqui P seria esse cara e menos P esse cara, tá? Só que quando você pega a projeção estereográfica, digamos aqui embaixo, ó, passando por aqui, certo? A F, deixa eu botar aqui, a F, tá, de menos P, ela é a origem do sistema. Então você tira o menos P, tá, você tira o menos P da esfera e a origem do R2. Aí você vai ter é a mesma F, tá? Só que nesse caso vai ser Sn menos P e P indo para Rn, nesse caso aqui deixa eu botar no geral. Rn menos a origem. Lembrando que esse n aqui tem que ser maior do que 2. Tá? Então o que acontece? A restrição de funções contínuas é contínua, certo? E aqui, mesmo você restringindo mais um ponto, aqui você ainda tem um homeomorfismo. Certo? Ou seja, F é bi, tá? F e F é menos 1, certo? São contínuas. Beleza? Então o que é que acontece? Essa proposição aqui, tá? Que a gente acabou de demonstrar, ele diz que a imagem, certo? De um conjunto conexo por caminhos, certo? Também é conexo por caminhos.
Então, quando você olha para essa aplicação aqui, analisando a f a menos 1, certo? Quando você analisar f a menos 1, o domínio da f menos 1 é esse cara aqui, certo? A imagem vai ser esse cara aqui, tá? Então, a f a menos 1 é que vai garantir. Então, esse aqui, a gente já sabe que ela é conexa por caminhos, tá? Então, a inversa da f pega essa propriedade e leva para a esfera menos desses dois pontos, entendeu? Entendido, professor. Beleza? Deu. Então, beleza. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, só que aí vocês depois dão uma olhada. Opa. Que é o seguinte, Rn menos a origem, certo? Não é homeomorfo ao Rn. Certo? Tanto você observa esse, certo? Na reta é mais fácil você visualizar, porque quando você pega n igual a 1, você vê que se você tira, tá? Você perde, tá? Quando você tira na reta, você perde a conexidade, tá? Então, a reta menos a origem, certo? A reta deixa de ser conexa. Então, você não vai conseguir um homeomorfismo pelo fato, certo? Desses, no caso da reta, isso aqui não é conexo por caminhos. Na verdade, ela não é nem conexa. Então, se ela não é conexa por caminhos. E a reta é. Então, você não vai conseguir, tá? O homeomorfismo justamente por causa disso. Beleza? Então, por isso que esses dois conjuntos eles não são homeomorfos. Pelo menos na reta. Aí no Rn, vocês dão uma olhadinha lá no livro do Ronaldo. Certo? Também não é complicado não. A ideia lá que tem lá é simples. Beleza? Beleza. Bom, agora nós vamos mexer agora com a ideia de limites. Eita, agora o negócio vai ficar bom. Até que eu deixei minhas notas de aula. Pera aí, gente, aqui tá minha mesa está um pouco bagunçada. Deixa eu só olhar aqui. Pera aí, não é isso aqui não. Sai pra lá. Pera aí, deixa eu separar. Esse aqui foi da aula passada. Isso aqui. Isso aqui da aula passada. Ixi, mano, misturei foi tudo aqui. Pera aí. Isso aqui da aula passada. Aula passada. Aula passada. Aula passada. Oxi. Cadê minhas notas de aula? Bom, já que eu não achei, vai no livro mesmo. Bom, definição. Agora estranho, eu tenho deixado essas notas aqui em cima, eu não saí dessa mesa hoje.
Cadê o número 1? Página. Vai ser nota também. Bom, sejam f de x contido no Rn, certo? E y contido no Rm, uma aplicação e há um ponto de acumulação de x, tá? Disse que L pertencente ao Rm, certo? É limite de f, certo? Quando x tende ao ponto A, certo? Quando peraí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu melhorar aqui essa escrita. Vou fazer o seguinte, quando dado epsilon maior do que zero, certo? Existe um delta maior do que zero, beleza? Tal que você tem x, um elemento de x, e essa norma x menos a tem que ser estritamente maior do que zero e menor do que delta, e você implica que a norma de f de x menos L é menor do que epsilon. Neste caso, certo? L é limite, neste caso, dizemos que L é limite da função f quando x tende para o ponto A. E o denotamos por aí a anotação é o seguinte, você quer o limite x tendendo a A, certo? Da função fx é igual a L. Belezinha? Beleza. Aí, beleza. Se vocês prestarem atenção, a definição de limite ela é muito parecida, certo, com a definição de continuidade, tá? Mas não é a mesma coisa, beleza? A continuidade ela difere no seguinte sentido, porque exige-se, certo, que esse ponto A, certo, esteja dentro do domínio da função, tá? Do limite, isso aqui não necessariamente o A está dentro do domínio, tá? Ele pode estar fora. Beleza? Mas aí o que acontece, né? Temos, né, desde que o ponto seja ao mesmo tempo ponto de acumulação, tá? Você tem uma equivalência, que ela é a seguinte. Deixa eu botar aqui proposição.
sejam x contido no Rn, certo? Y contido no Rm e aí aqui vamos exigir o seguinte, ele tem que ser duas coisas, ele tem que ser ponto de acumulação, tá? E tem que estar no x também, beleza? Então, porque não faz sentido você falar de continuidade se o ponto não estiver dentro do domínio. Então, não, vou fazer o seguinte, melhor aqui. A aplicação f de x, y, certo? É contínua no ponto A, se e somente se o limite, certo? Quando x tende a de f de x é igual a f de A. Beleza? Agora uma observação. Você tem um ponto de acumulação, certo, do x, tá? O que é que isso significa? Ser ponto de acumulação de x. Significa dizer que existe uma sequência, tá? Que converge para o A. Beleza? Então, o que acontece? A é ponto de acumulação desse camarada, se somente se A for ponto de acumulação desse y', certo? Onde y é igual ao conjunto A mais A, ao conjunto A, esse conjunto aqui, H pertencente ao Rn, tal que A mais H pertence a X. Então essas duas expressões são equivalentes, tá? Agora, veja o seguinte, fazendo o x, tá? Como sendo A mais H, o que é que acontece? Da definição de limite, tá? Nós temos o seguinte, nós temos que a norma de x menos a é menor do que delta, que esse é maior do que zero. Isso implica o quê? Que a norma de f de x menos L é menor do que epsilon, tá? Isso aqui, eu estou pegando essas informações aqui da definição de limite, tá? Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá? Então, o que acontece? Quando eu pego o x como sendo A mais H, o que é que acontece? Esse camarada que está aqui, certo? Ele vai fazer o seguinte, como aqui você, digamos, você passaria o A subtraindo, então você teria que essa expressão seria equivalente a essa daqui. Tá? Então isso implicaria o quê? Só que no lugar do x eu tenho A mais H. Então isso aqui ficaria f de A mais H menos L menor do que epsilon. Tá? E por sua vez, essas duas expressões elas são, tá, equivalentes. Beleza? Então essas informações aqui, ele implica no seguinte, que o limite f de x quando x tende a A, certo? É igual a L, se somente se, né, equivale a dizer, na verdade, que o limite de f de A mais H, quando H tende a zero, é
L. Então essas duas expressões elas são equivalentes, tá? Agora, outra coisa, certo? É o seguinte. Esse limite aqui, ou seja, você tem que f de x, quando x tende a é igual a L, isso aqui implica, certo? Que o limite do módulo da norma de f de x, tá? É igual à norma de L, certo? Isso aqui quando x tende a A. Essa implicação ela só vale a ida, pelo seguinte fato. Essa implicação ela é verdade porque você tem essa desigualdade aqui, f de x, tá? Menos norma de L, isso aqui é menor ou igual do que, certo? F de x, certo? Menos L. Beleza? Isso aí a gente viu lá essa desigualdade a gente viu lá atrás, né? Então você tem essa implicação direto para cá. A volta ela não é verdadeira não. Agora, se por acaso o L for zero, aí você tem equivalência. Tá? Então, caso esse L for zero, ou seja, zero não, nesse caso for o vetor nulo, aí você tem que o limite você vai ter a equivalência aqui. Você vai ter que f de x, f de x é igual a zero quando x tende a A. Isso equivale a dizer que o limite, certo, da norma de f de x é igual a zero na reta, nesse caso, né? Quando x tende a A. Beleza? Beleza. Professor, Oi? quando se pega esse A mais H, seria... Eu não estou conseguindo enxergar ele. Seria, por exemplo, do lado direito de A? Não, você não pode ver. Você não pode ver do lado direito e do lado esquerdo, porque você não está na reta, tu está no RN. É como se, deixa eu ver se eu consigo dar uma ideia aqui no R3. Você tem aqui, certo? Aqui você tem um ponto X, certo? Só que você tem um ponto fixo, A, certo? Então esse cara aqui, esse aqui seria o vetor A, certo? E esse outro vetor aqui, que eu vou botar de vermelho, seria x menos A. Né? Você viu algo lá na geometria analítica, tá? Beleza? Então o que é que acontece? Se esse vetor vermelho, então quando você faz o vetor resultante, que é esse aqui, quem é ele? Sim. Se A mais H, Se você chamar esse vetor vermelho aqui de H, certo? Esse vetor x resultante seria quem? A mais H. Tá. Lembrando que nesse caso seria um ponto fixo, né? Isso mesmo. Tá. Beleza? É só uma forma de reescrever. É a mesma coisa, só que você está reescrevendo de uma forma diferente. Entendeu? Certo, valeu. Beleza, meu querido? Agora é o seguinte. Agora vamos ter a seguinte proposição. Essa proposição aqui ela é... Aqui, proposição. A ideia dela, né, vocês vão... Quando eu escrever, vocês vão ter ela de cara. Dados, certo? Um conjunto X contido no Rn, beleza? Há um ponto de acumulação, certo? E f de x em Rm, certo? Uma aplicação, tá?
as seguintes afirmações são equivalentes. Bom, a primeira é o seguinte. A primeira afirmação é que o limite de f de x, quando x tende a A é igual a L, equivale a dizer, na verdade, já que eu estou dizendo que são equivalentes, para toda sequência, tá? Para toda sequência xk em x menos ponto A, certo? Satisfazendo. Ou seja, esse camarada aqui convergindo para A, tá? Tem-se que f de xk converge para L. Beleza? Beleza. Vocês lembram da demonstração que a gente fez lá atrás, que a gente usou, por exemplo, deixa eu relembrar aqui, certo? É da continuidade, certo? Contínua. F contínua no ponto A, lembra? Se somente se, dado uma sequência xk que converge para A, f de x converge para f de A. Você lembra dessa demonstração? Sim. É a mesma ideia. Mesma ideia. Então, acho que aqui dá para vocês... como é a mesma ideia, certo? Então, demonstração desse aqui eu vou deixar como exercício. Beleza. Bom, aí agora nós temos o seguinte. Aí vamos pegar um negocinho mais, né? Então, bora lá. Então, agora vamos fazer aqui um exemplo. Sejam, tá? X contido em Rn e φ de x. Agora aqui é um espaço bem... O espaço das transformações lineares de Rn em Rm, tá? Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho duas aplicações. X contido nesse cara. Tem esse cara aqui uma aplicação. E xi também de x. Só que aqui vai ser o seguinte. Aqui o xi ele vai ser... O final vai ser o Rm, certo? Que ele coincide com esse cara aqui. Professor, Oi? não estou conseguindo ver o quadro, não sei. Oi? Não estou conseguindo ver o quadro, não sei o que está acontecendo. Ah! É que caiu aqui. Eu focado aqui no tablet aqui, esqueci de... Deixa eu voltar aqui. Às vezes, de vez em quando esse bicho dá esse problema. Mas é por causa da internet aqui, da conexão. É porque o tablet ele se conecta pelo computador por Wi-Fi. E o Wi-Fi tá ruim. Voltou, né? Ah, sim. Pronto, eu tava nessa parte de preto aqui, ó. Eu peguei um X, um subconjunto do Rn, tá? Deixa eu escrever isso de novo, né? Já que... Então, seja X, um subconjunto do Rn, certo? Φ de X, certo? Em L de Rn de navio, em M de Maria. Aí tem uma xi, que eu vou pegar também do X, tá? Ele vai ao espaço das transformações lineares. Só que aqui eu vou pegar o início, certo? Esse camarada aqui é esse mesmo aqui, tá? Em RP, certo? Aplicações.
tais que para um A composição, né? para um elemento, um ponto de acumulação dado, certo? Existem os limites. Aí esse limite aqui, o limite de φ de x quando x tende a A, e o limite de x de x quando x tende a A. Aqui diz o seguinte. Então, certo? Aí vale o seguinte, que o limite, deixa eu fazer aqui de azul. O limite, só que aqui é o produto, tá? O produto não, a composição. Deixa eu ver aqui. O que se de x de x, quando x tende a A, é igual ao limite do que se de x quando x tende a A, certo? Com o limite de x indo para A, φ de x, tá? Bom, tem a demonstraçãozinha que ela é simples, tá? Então eu vou deixar aqui como exercício para vocês, tá? Bom, propriedades operatórias de limite, tá? Vai ser uma ideia, certo? Similar lá da continuidade, tá? Como é uma ideia similar, é praticamente o mesmo argumento, né? Só tem que tomar cuidado, certo? Cuidadinhos básicos. Aqui é o seguinte, proposição. Considere, certo? As aplicações FG de x em R contido no Rn e vai no Rm, certo? E uma função Peraí, isso aqui faz o seguinte. E uma função que também é xi de x na reta, certo? Considere aplicações FG e uma função contínua de tá. Seja a um ponto de acumulação de x, certo? No qual os limites, deixa eu botar aqui, esse limite de f de x
quando x tende a A, o limite de g de x, quando x tende a A, e, o limite de xi de x, quando x tende a A, existam, tá? Então eu estou dizendo o seguinte, que esses limites existem, tá? Então, existem os limites esse camarada aqui, f mais g de x, esse limite também, certo? Nesse caso aqui é xi vezes f de x, quando x tende a A, certo? Esse outro limite também existe. Tá, esses limites existem. E além disso, né? Esses limites vão ter como valores esses caras aqui, o limite, certo? Quando x tende a A, de f de x mais o limite quando x tende a A de g de x. Aqui vai ser o limite de xi de x quando x tende a A vezes o limite de f de x quando x tende a A, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, né? Isso aqui vai ser 1 sobre o limite de xi de x quando x tende a A, certo? Supondo que o xi de x, certo? O limite desse cara é diferente de zero. Beleza? Isso aqui também, certo? Eu vou deixar como exercício. A ideia dessa demonstração, ela é similar, certo? A demonstração que eu fiz lá para a parte de continuidade, certo? A essência, digamos assim, a ideia dela é a mesma, tá? Agora vamos para outra proposição. Considere certo? Uma aplicação f de x contido em Rn em y contido em Rm, certo? E há um ponto de acumulação de x, beleza? Então, aqui é o seguinte, o limite, tá? De f de x quando x tende a A é igual a L, certo? Equivale a dizer que os limites coordenadas, ou seja, fi de x quando x tende a A é igual a Li, certo? Para tudo ir variando de 1. Deixa eu ver aqui, o IL está variando. O L é um elemento de onde? Do Rn. Então isso aqui, desse camarada aqui. Em que
F1, Fn são coordenadas, certo? De F, certo? E L tem como L1, Ln, certo? Beleza? A ideia da demonstração é aquela mesma lá, pegando carona aqui da parte de continuidade. Vocês lembram? Beleza. Vocês lembram que uma função ela é contínua num ponto A, se somente se as funções coordenadas eram contínuas? A ideia dessa demonstração é, certo? É similar, tá? A daquela demonstração lá. Beleza? Pronto. Agora vamos para mais uma proposição. Proposição. Boa. Essa daqui já é nova. Considere, certo? Uma aplicação φ, tá? De x contido em Rn, certo? No espaço das transformações lineares Rn, Rm, tá? Dado um ponto de acumulação de x, certo? Suponha que existe uma transformação linear T, certo? Tal que o limite da φ de x v, quando x tende a A, é igual a t de v, certo? Pertencente ao Rm, certo? Para todo v em Rn. Opa, peraí. Ah, tá certo. Então, o que a gente ganha aqui? Que o limite certo? De φ de x, quando o x tende a A, é exatamente a transformação linear. Tá? Bom, a demonstração disso aqui é o seguinte. Beleza. Vamos pegar uma sequência, tá? Uma sequência xk em x menos esse camarada, certo? Tal que o xk converge para A, beleza? Então, o que acontece? A φ, certo? A φ de xk, deixa eu ver aqui. A φ de xk, ela converge, certo? Pontualmente para t. Vocês lembram desse conceito de convergência pontual? Vocês vão pegar aqui a 4.14, certo? Então, certo? A sequência φ de xk converge pontualmente
para T. Certo? Por quê? Nós temos isso aqui, ó. Quando você aplica aquela proposição, você tem isso aqui, tá? Então, quando você aplica essa proposição aqui, ó, deixa eu voltar para cá. Cadê ela? Essa aqui que está de verde, tá? Quando você aplica essa proposição aqui, aí você conclui, certo? Justamente que essa sequência converge pontualmente para T. Beleza? Aí você vai para a proposição lá de trás, lá do capítulo, certo? Lá nos primórdios, eu acho que eu deixei como exercício, né? Então, a φ de x converge para T. Aí usando novamente a proposição, aquela que estava de verde, só que agora voltando, certo? Logo, aí você tem que o limite, certo? Quando x tende a de φ de x é exatamente a transformação T. Beleza? Beleza, tem que dar uma olhada, professor, porque eu não tô. Porque foi a última sessão lá do. Acho que. Deixa eu ver qual foi o capítulo. Deixa eu dar uma olhadinha rápido. A partir da página 146, né? Eu acho que foi o capítulo 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. 2. Acho que 2.4. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é a página? 35. Deixa eu ver aqui. Sequência. Deixa eu ver aqui. Fui na. Ah, tá. É na seção 2.4.4. Que você tem sequências que são feitas por transformações lineares. Porque tem aqui, ó, definição de convergência pontual. Eu defini, né, por exemplo, aí tinha uma proposição lá, a 2.10, que eu acho que é essa que ele está usando. Cadê ela? Não, ele usa 2.7. 2.10. Cadê 2.7 aqui? Proposição 2.7, aqui 2.9. Não, oxe, a referência está. Acho que essa referência está equivocada. Não é a proposição 2.7, não. Ele quis, na verdade, eu acho que aqui no livro, eu acho que a referência está errada. Aqui ele realmente usou foi a 2.10. Eu acho que isso aqui está equivocado. Se vocês estiverem com o livro aberto, na página 153, na demonstração, essa demonstração que está de azul, certo? Ele cita a proposição 2.7. Só que não é a 2.7, é a 2.10. Porque a 2.7 diz o seguinte: uma sequência de transformações lineares, certo? No espaço das transformações, converge pontualmente para T, certo? Se somente se. Nesse caso aqui T é linear e T converge para TK converge para T. Só que aqui não é uma. Essas sequências não. Essas sequências. Deixa eu ver onde é que ela está.
Deixa eu ver aqui. Porque se você for na 2.7, a proposição 2.7 ela é a seguinte: duas normas quaisquer são equivalentes. Convergência pontual. Engraçado que ele não fala que são... Não, mas as imagens desses caras são transformações lineares. Ah, tá. É a 2.10 mesmo. Então acho que essa proposição aqui tá equivocada. É 2.10, ele escreveu 2.7. Não, mas enfim, essa proposição... Mas a 2.7 então, né? Não, a 2.7 é a equivalência de norma, não é ela não. Ele tá usando a 2.10. Que é aquela... que é justamente uma sequência de transformações lineares no espaço das transformações converge pontualmente para T se somente se T é linear e a sequência TK converge para T. Essa que ele está usando. Aí eu acho que ele deve ter se equivocado, mas enfim. Bom, então vamos dar continuidade aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, antes do teorema do confronto, nós temos aqui, certo, uma... Deixa eu ver aqui, tomemos consideração transformações invertíveis, tá. Tem umas observaçõezinhas aqui. Só que eu vou mexer com ela depois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enunciar aqui o teorema do confronto. Que a demonstração também é simples. Na verdade, essas partes aqui são mais simples. Aí tem um caso, certo, de limites laterais, quando o domínio tá na reta, certo? Você tem ideia de limites laterais? Eu vou só enunciar aqui, tá? Não vou demonstrar não. A demonstraçãozinha é simples. A ideia, ela é parecida com no caso da reta. Então bora lá, teorema do confronto. O teorema do confronto diz o seguinte: sejam A um elemento do Rn, tá? Um ponto de acumulação. De acumulação de X. Tá? E aí você tem a função f, g, h de x, tá? Em R. Eu só posso ter ideia de relação de ordem da reta, né? Funções. Tais que o limite, certo, de f de x
é igual o limite de g de x, certo? Ambos quando x tende a A são iguais a L. Essa é a primeira condição. A segunda é que f de x é menor ou igual a E. Opa, aqui eu vou jogar o h no meio. H de x menor ou igual do que g de x, tá? Para todo x, tá? Nesse caso aqui no Rn. Desculpa, Rn não. No domínio, que no caso aqui é o x. Tá? Então, o que a gente conclui aqui? Certo? Que o limite da h de x quando x tende a A também é L. Beleza? Aliás, o limite de h de x existe e é L, tá? A demonstração, certo? O que acontece? Você usa a definição em cima dessa expressão e dessa expressão, tá? Aí você vai conseguir, aí você vai deduzir o seguinte, que eu vou só rabiscar, não vou demonstrar não. Opa. Você deduz o seguinte, aí você usando a definição, você conclui o quê? Que f de x, certo? Ele está entre epsilon, tá? Entre epsilon mais L, certo? E vou fazer o seguinte, L menos epsilon e L mais epsilon, para ficar coerente aqui. Isso aqui acontece, certo? Isso aqui acontece para todo x menos a menor do que um delta 1, digamos assim. Aí para g, você tem a mesma expressão, só que você tem um delta 2, certo? Um x menos a menor do que delta 2. Aí você tem isso aqui. Deixa eu botar aqui g de x, né? L mais epsilon. L menos epsilon. Isso aqui para todo x. Eu vou botar assim, bola de centro A e raio delta 1 para todo x pertencente à bola de centro A e raio delta 2, tá? Aí tu pega o menor delta entre esses delta 1 e delta 2, tá? Que vai satisfazer as duas desigualdades de uma vez, tá? Se você pegar o menor entre os dois, certo? Pega o delta como sendo mínimo, delta 1 e delta 2, aí ele vai satisfazer as duas. Só que essa desigualdade aqui, ela é válida para todo x no domínio. Aí tu taca, certo? Então, se essa desigualdade vale para todo x no domínio, então você vai concluir, né, pelo esse fato aqui, você vai ter o quê? Você vai ter que f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a... Opa, isso aqui é um h. Que é menor a g de x. Isso aqui é estritamente menor, é L mais epsilon, que é L menos epsilon, tá? Sanduíche na Rn. Exatamente. É o sanduíche, na verdade. Só que aqui, o termo do confronto é o sanduíche. Tá? Pronto, é só escrever bonitinho aí, não tem o que fazer não. Beleza. Beleza? Eita, o Gabriel que tá adorando essas gambiarras. Ele sempre reclama que eu escrevo quando eu escrevo bagunçado. Bom, Fica ruim pra copiar depois. se vira, playboy. Bom, aí nós temos aqui outra proposição. Tem que ler o livro também, bicho.
Mas eu prometo para vocês que é só essa aula, tá? É que eu estou tentando dar esse conteúdo de limite só na aula de hoje, né? Bora lá. Essa proposição diz o seguinte: sejam x contido em Rn, certo? Há um ponto de acumulação de x, tá? E fg de x na reta, certo? Funções tais que eu gostei muito dessa cor. O limite de f de x quando x tende a A é igual a L1, tá? E o limite de g de x quando x tende a A igual a L2. Então, se f de x é menor ou igual a g de x, para todo x em x, tá? Então, L1 vai ser menor ou igual a L2. Beleza? Bom, a demonstração também é simples. Eu não vou demonstrar não, é só dar uma olhadinha na ideia, dar uma olhadinha no livro também, certo? Deixa como exercício. Beleza? Beleza. Só uma observação, aqui não tem, certo? E lá, acho que lá na reta tem. Quando você dá coordenadas na reta, tem uma ideia similar. A desigualdade estrita, ela não é válida, tá? Porque tem casos que você pega uma função restrita, digamos, f de x menor do que g de x, certo? Mas aí quando você está com o limite, aí você consegue a igualdade, ou seja, L1 igual a L2, tá? Ou seja, se for restrito, digamos, f de x restrito g de x, não significa dizer que L1 é estritamente menor do que L2, tá? Beleza? Aí tem a definição de limites laterais, certo? É quando o domínio está na reta. Você tem relação de ordem. Então aqui é sejam x um subconjunto da reta e A, certo? Um ponto de acumulação de x. À direita, na reta, se eu não me engano, à direita, eu acho que aqui tem um menuzinho, né? Ponto de acumulação à direita. Seria mais, não? À direita. Peraí, à direita. Ah, é o maisinho. À direita é o mais. Certo? Então, L é limite, certo? À direita, certo? Quando o dado epsilon maior do que zero, certo? Existe um delta positivo, certo? Tal que você tendo x pertencente a x e aí aqui você pega a menor do que x, a mais delta, certo? Implica que f de x menos L em norma é menor do que epsilon, tá? Fazer o seguinte, quando notação,
Aí você tem o limite f de x igual a L. Aí você tem x se aproximando de A pela direita. Aí você coloca esse mais. É a mesma coisa lá da reta. Certo? Aí, definição análoga. Para o limite lateral à esquerda, tá? Limite lateral à esquerda. Certo? A notação é limite de f de x indo para L, só que no lugar aqui você tem um x indo, né, um menuzinho dizendo que vem da esquerda, tá? Beleza? Beleza. Aí tem as seguintes observações, tá? Como você está com x na reta, tá? Você tem, certo, a questão da unicidade, certo? Esses limites laterais existem, são únicos, tá? Mesma ideia do limite mesmo. Aquela propriedade, por exemplo, se você pegar uma sequência, então quando você pega, eu vou fazer a direita, a esquerda ela sai análoga, tá? Por exemplo, se você tiver uma sequência xk, certo? Onde xk é maior do que A, lembrando que há um ponto de acumulação à esquerda, ou desculpa, à direita. Sempre me atrapalha esse negócio de esquerda e direita, mas enfim. Isso aqui para todo K natural, certo? E você tendo que xk converge para A, tá? Isso significa dizer que f de xk converge para L, tá? Ideia análoga para o pro limite à esquerda, tá? Só tem que ficar atento a isso aqui. Agora, mesma ideia lá da análise da reta. Se você tem dois limites laterais, certo? Aí onde A é um ponto de acumulação à direita e à esquerda. Se esses limites laterais vão para um mesmo valor, certo? Então naquele ponto, certo? Aliás, se você tem, deixa eu escrever aqui. Estou meio vagabundo hoje, mas se você tem um limite de f de x quando x tende à esquerda igual ao limite de f de x quando x tende a... Peraí, esse aqui é a direita, esse aqui é a esquerda, certo? Então o limite quando x tende a de f de x existe. É isso que eu quis dizer. Tá? Deu para entender as ideias? Sim. Bom, gente, assim, ficou meio bagunçado, tá? Mas eu acho que em relação à aula toda, deu para compreender as ideias? Deu sim, professor, mas eu vou assistir a aula de novo. Tá? Infelizmente esse aqui vai ter que reassistir de novo. Aí o que é que vocês vão fazer? As ideias das demonstrações, tá? Elas são similares, certo, aos casos de continuidade, né? Para algumas proposições aqui, tá? Então não deixe acumular. Hoje mesmo você já pega, eu já vou botar o vídeo agora online, certo? Para não atrasar o conteúdo. Ok. Obrigado. Aí essas notas eu já vou disponibilizar. Aí vocês tentem fazer escrevendo, mas essa foi só a aula de hoje. Amanhã eu vou ver se eu consigo, tá? Fazer bonitinho aí para vocês não ficarem, para ter um material melhor para estudar, tá? Senão o Gabriel vai reclamar. Senão o Gabriel vai reclamar. Mas aí o que é que acontece? Na verdade,
eu queria mesmo era terminar esse capítulo hoje, porque aí, a partir de amanhã, certo? E amanhã tem que ser com calma, porque nós já vamos começar o capítulo seguinte que envolve a questão das derivadas, tá? Esses de limite aqui, ele não é tão complicado, né? Então dá para vocês desenrolarem. Agora de derivada não, derivada eu vou explicar tudo direitinho, com calma, tá? Para ter a compreensão. Aí o que acontece? Eu estou preocupado com o tempo. Eu acredito, mesmo pegando aula todo santo dia, não vai dar tempo ver esse livro, digamos assim, não vai dar tempo ver o conteúdo todo, né? Mas se a gente chegar pelo menos em difeomorfismo, certo? Então já é uma vitória. Eu não sei se vai dar tempo de chegar lá. Até mais pelo menos difeomorfismo, né? Eu vou ver se eu consigo pelo menos chegar até lá. Aí o que é que eu vou fazer em seguida? Nós vamos entrar em recesso, né? Claro, se não der tempo, tá? Se não der tempo, no recesso eu vou gravar, certo? Se vocês quiserem assistir, certo? Sem compromisso. Com certeza. O capítulo 6, que é os teoremas fundamentais do cálculo, né? Que vai ter teorema de valor médio, teorema de Schwarz, teorema de... Por quê? Porque vocês têm que ver, certo? Função inversa e função implícita. Inclusive, tá? Eu não sei se vocês estão pagando geometria diferencial. Não sei se lá tem uma versão do teorema da função inversa em função implícita estamos sim. Em superfície. Inclusive lá vocês usam o caso na reta ou no RN para poder fazer a demonstração no caso de superfície. Entendeu? E até na EDP, professor, a gente precisa usar e a gente não viu. Pois é. Então, se eu na verdade, gente, eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito conteúdo pesado, vamos voltar a fazer 2 avaliações, tá? A gente faz até difeomorfismo, né? Aí fecha a nota da disciplina, tá? Aí nas férias, né, a gente continua gravando as aulas, certo? Pegando o capítulo 6 até chegar ao teorema da função implícita. Sim. Isso dá mais de uma semana se a gente tiver aulas todos os dias? Cara, eu não sei, né? Porque... Mas eu acho que 2 não, né? Porque nós vamos ter, deixa eu olhar aqui o calendário. Nós vamos ter só 2 semanas, né? Essa, a outra e a próxima. Não vai dar tempo não. Não, no recesso dá de assistir sim. Aí a gente vai manter aí o que acontece, né? Para fechar a disciplina é até dia 28, acho que 29 de maio, né? Então a prova tem que acontecer dia 22, mais tardar, não tem, né? Beleza. E a questão dos exercícios, professor, vai nos ajudar de novo, por favor? É bom, né? O problema é o tempo. Na verdade, né? Eu vou ver se eu consigo arrumar um tempinho para fazer umas gravações de exercícios. Eu também queria fazer isso nas férias também, né? Uns vídeos mais completos em relação a exercícios, né? Vai ser bom, professor. Eu, pessoalmente, preciso. Aí a gente combina nas férias aí, não precisa ser todo dia, né? Que nós vamos ter 2 meses de recesso, entendeu? Então, sim. Então a gente pode pegar 2 dias na semana, né? Como vinha a aula normal, e fazer o estudo desses teoremas fundamentais do cálculo diferencial. Pode ser desse jeito, que a gente já precisa mesmo desse assunto. Tá? Beleza. Então a gente fica combinado. Então a gente volta a ser 2 provas novamente. Aí capítulo 4 capítulo 5, né? Aí o capítulo 6 a gente vê no recesso aí com mais questões. Eu vou ver se eu faço algumas questões. É porque eu fiz do capítulo 2, né? Foi. E o capítulo 3 eu acho que eu não fiz. Eu não me lembro de ter feito o capítulo 3. Capítulo 2 e 3, alguns, né? Então eu teria que fazer alguns do 4, né? Eu posso fazer alguns do 4, né? Alguns do 5. Aí nas férias a gente volta e já faz mais, né? Um negócio mais completo. Beleza. Beleza?
Pois então a gente fica combinado, né? Então amanhã, né, a gente começa aí aplicações diferenciáveis. Beleza? Beleza, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Fui. Ok, professor. Valeu. Falou, professor. Valeu.